Arthur Lira e Ciro Nogueira armaram para Bolsonaro? Aparentemente sim. Porque existem duas formas de você resolver pendências políticas. Uma delas é como o Bolsonaro tenta resolver a dele. Ele vem para a imprensa, vem para a mídia e começa a soltar marimbondos em ataques direcionados a figuras da República, pessoas ou inclusive as próprias instituições, como o Bolsonaro tem feito agora para tentar passar o voto impresso atacando o STF, atacando o TSE, atacando todos os ministros e tudo que está na frente dele, num medo absurdo de ser preso. Porque Bolsonaro sabe que se ele perder as eleições em 22, ele vai para a cadeia, por crimes que ele cometeu antes de ser presidente da República e pelo crime contra a humanidade que ele cometeu durante a pandemia. Então ele precisa manter o gado dele ativado e pressionar as instituições para, no momento do julgamento, ele poder dizer que é um julgamento político e não um julgamento técnico. A mesma coisa que Donald Trump está fazendo nos Estados Unidos, porque ele está sendo julgado por conta dos problemas que ele apresentou com o fisco. Mas tem a outra forma de resolver, que é nos bastidores, que é muito mais silenciosa, muito mais discreta, e é isso que Arthur Lira e também Ciro Nogueira estão fazendo. Lira e Ciro Nogueira são integrantes do governo Bolsonaro. Lira é presidente da Câmara dos Deputados, mas é um aliado de Bolsonaro na casa. E Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil. Só que Ciro e Lira, eles são do mesmo partido. E antes mesmo do Ciro Nogueira subir até o ministério e se tornar ministro da Casa Civil, essa questão do voto impresso já estava resolvida para o PP, que é o partido do Ciro e é o partido do Arthur Lira. O Ciro Nogueira se reuniu com outros 11 líderes partidários, presidentes partidários, não é nem líder, é presidente partidário, e fechou questão contrária ao voto impresso. Só que nesses últimos dias há uma escalada temerária de Bolsonaro, porque ele causa um medo na população, porque todo mundo fala de golpe, apesar que algumas pessoas, inclusive o Lula, já perceberam que não vai ter golpe nenhum, que Bolsonaro ele só tem medo de ser preso. Mas gera muita tensão, a corda tensiona demais e fica um clima muito ruim entre os três poderes. A PEC do voto impresso foi votada numa sessão ali com o relator e foi derrotada. O Ciro Nogueira, ele acredita que se a Câmara dos Deputados votar a PEC do voto impresso e derrotar a PEC do voto impresso, todos esses rompantes do Bolsonaro, anti-republicanos, eles podem dar uma acalmada e assim levantarem uma trégua entre o judiciário e o executivo. Então, o Ciro Nogueira convenceu ou teria convencido o Arthur Lira levar a PEC do voto impresso para o plenário no próximo dia 10. A questão é que tanto o Ciro Nogueira quanto o Arthur Lira sabem muito bem que o governo não terá 308 votos necessários para aprovar a PEC. Eles sabem disso. E me chama a atenção que Arthur Lira, político experiente, um exímio articulador dos bastidores, vai colocar uma PEC, uma votação de algo que ele sabe que poderá perder? Por que ele vai fazer isso? Ele não está querendo colocar o impeachment porque ele sabe que não tem condições nenhuma de Bolsonaro sair nesse momento, aparentemente. Isso nas palavras dele. E muito porque a oposição também não está fazendo o trabalho correto de pressionar. E isso a oposição, quando eu falo, são os partidos. Porque a oposição, a população está indo à rua, está pressionando. Os partidos que não estão vindo com a mesma vontade, o mesmo ímpeto que a população está na rua. Mas isso aí é outra história. Mas se o Lira não quer colocar o impeachment porque na visão dele não passa de jeito nenhum, por que ele vai colocar o PEC do voto impresso para votar, sendo que também não vai passar de jeito nenhum? Há algumas coisas aí. O primeiro é um recado. Lira já falou para Bolsonaro, isso faz aí mais ou menos uns 4 meses, logo que teve aquela primeira reunião dos três poderes. Lira falou, sinal amarelo, remédios amargos. Foi o primeiro recado. Depois, antes do recesso parlamentar, Lira voltou a falar: eu posso ir com você até a derrota na eleição, mas eu não vou embarcar em nenhum tipo de loucura. E esse discurso da loucura, que ele tem limites, foi falado na sexta-feira, quando Lira voltou a dizer sobre a PEC do voto impresso. Então, aparentemente, houve uma articulação, uma armação entre Lira e o Ciro Nogueira para acabar de vez com essa história do voto impresso e dar um chega pra lá, um basta em toda essa discussão que é feita por Bolsonaro. O problema é que o Centrão e o mercado acham que ele, o Centrão, pode domesticar Bolsonaro, dominar Bolsonaro, e isso não acontece. Nós já estamos no 3º ano do governo Bolsonaro e as pessoas ainda acreditam que podem tutelar Bolsonaro. São pessoas que precisam urgentemente ler o meu livro e daí desmitificando a farsa
Bolsonaro. Você encontra o livro lá no Clube de Autores, ou se você não quiser comprar, tem as web aulas aqui no canal. Mas eu quero ler essa reportagem da CNN. Olhem que interessante. Câmara envia recado ao Planalto e quer pautar voto impresso na semana que vem. Nas contas de aliados de Arthur Lira, há um amplo placar pela derrota da proposta do voto impresso. Antes do pronunciamento, que anunciou a intenção de pautar a PEC do voto impresso, o Palácio do Planalto teria sido alertado sobre uma possível ruptura do presidente da Câmara com o governo caso o presidente Jair Bolsonaro não aceite a decisão da maioria dos deputados. Eleito com apoio do governo, Lira é um dos mais ativos na articulação de projetos de interesse do Executivo. Então, olhem só. É aquele limite que eu havia falado ontem para vocês. Nas contas de aliados de Lira, há um amplo placar de derrota da proposta. Segundo relatos feitos à CNN, a decisão do presidente da Câmara foi calculada diante da polarização sobre o assunto, que chegou ao limite de tensões depois que o presidente do STF, Luiz Fux, decidiu cancelar a reunião dos três poderes. Para esses aliados, se o assunto for derrotado de maneira expressiva no plenário, o discurso do governo poderia ser esvaziado. Então Lira está jogando contra Bolsonaro. E o Ciro Nogueira também, porque foi o Ciro Nogueira que falou para o Lira pautar a PEC do voto impresso no plenário. Aliados, Lira manifestou que pretende pautar o assunto um dia depois, na próxima terça. Antes disso, deverá... Tem alguma coisa aqui? Não tem. Antes disso, deverá discutir com líderes partidários a possibilidade de designar um novo relator do texto, que já foi derrotado na comissão especial. Se a mudança for confirmada, caberá ao escolhido decidir se levará à votação ao parecer do deputado Felipe Barros, do PSL, pela implementação do voto impresso, ou do deputado Raul Henry, do MDB, contrário à proposta, e que será analisado em sessão do colegiado nesta sexta, dia 6, ou seja, faz uma notícia de 2 dias. É aquela história que eu falei para vocês quando Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados. Não sabemos quem governa o país. Nós não sabemos se é Bolsonaro, nós não sabemos se é o Centrão, se são os militares ou o empresariado. O governo hoje está completamente à deriva. E toda vez que o Bolsonaro tenta recuperar as rédeas do governo, há alguma situação que o impede disso. E agora que eu percebi que eu estou com a lâmpada mais amarelada, olha só, por isso que eu estou com esse rosto meio do Simpson, na verdade, até o cabelinho, a iluminação correta seria essa daqui, mas são coisas que acabam acontecendo e a gente não percebe. Mas eu vou perceber se você não der o like no vídeo, então clique no botão de gostei, ative as notificações, me siga no Instagram, canal Profiléu, no Twitter, @profileoficial, e agora em homenagem aos papais, um show mais psicodélico aqui, ó.